Olá, professoras e professores, eu sou a professora Estefânia Salles. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do livro do 5º ano de língua portuguesa, texto 16, livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a reportagem, que pertence ao campo da vida pública. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF15LP01, EF15LP02, EF15LP03, EF15LP04, EF15LP05, EF15LP02 e EF15LP07. Os descritores são os D6, D2 e D8. As habilidades em destaque se referem a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, reconhecendo para que forem produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, apoiando-se em seus conhecimentos prévios, confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Localizar informações explícitas em textos, planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando seus contextos, reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Editar a versão final do texto em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. Os descritores se referem a identificar o tema de um texto, a estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto e a estabelecer relações de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente uma reportagem atual. Esse material será utilizado para proporcionar aos alunos uma atividade prática relacionada ao gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante a resolução coletiva proposta para a questão 2, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Enquanto o aluno convidado realizar a leitura da superdica, observe o nível de fluência leitora dele. Caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero textual se trata.
Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente jornais e revistas. Esses materiais serão necessários para proporcionar aos alunos uma atividade prática relacionada ao gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 1 possibilitará aos alunos o primeiro contato com o texto, favorecendo o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações, identificar o significado das expressões dos personagens e fazer inferências no texto, dentre outras. Determine um tempo adequado para essa tarefa. Ao final, realizem a leitura do texto com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que orienta a leitura do texto também nas páginas 196 e 197. A proposta para a resolução da questão 2 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais e inferenciais, crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. A proposta para a resolução da questão da atividade 3 é que seja feita em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente jornais, revistas, uma reportagem atual e um equipamento multimídia para exibição dela. Esses materiais serão necessários para proporcionar aos alunos uma atividade que contribuirá na elaboração do planejamento do gênero textual que foi estudado.
Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Só para Lembrar, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Incentivem os alunos a responderem de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual reportagem. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Orientem os alunos a consultarem os planejamentos já realizados na atividade 4 antes de iniciarem a produção do texto. Passeiem pela sala de aula, observando quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e auxiliem-os quando julgarem necessário. A resolução da questão 2 propõe aos alunos atribuir ao texto de um colega um conceito. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa e destaquem para os alunos a importância do respeito ao texto do colega e a contribuição que deverá ser dada para o aprimoramento desse texto. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma mesa, uma réplica de uma filmadora, uma cadeira, folhas de papel pautadas e fita gomada. Esses materiais serão necessários para montar um cenário na sala de aula, no qual os alunos apresentarão suas produções textuais. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é de uma autoavaliação. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Valorizem essa etapa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística.
Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 16 e com o livro Leio, Escrevo e Calculo. Esperamos que tenha sido um ano letivo muito proveitoso. Até mais!